A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos lermos a Bíblia Sagrada, meditarmos na Bíblia Sagrada, estudarmos a Bíblia Sagrada, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo assim ordenou, pois Cristo assim disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam a respeito de mim. Eu convido você, dentro das possibilidades, vamos orar, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais eu quero falar com o Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu quero orar ao Senhor. Santo Deus, primeiramente, Pai, obrigado pela minha vida. Papai querido, perdoa as minhas fraquezas. Jesus amado, aqui estamos para estudarmos a Tua Palavra. Santo Espírito, eu te peço que tome a direção desse estudo bíblico. Eu te imploro que nos ensine as Sagradas Escrituras como ela é. Em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que já são inscritos no canal. Abençoe aqueles, meu Deus, que estarão ouvindo a Tua Palavra através desse canal. Realize um milagre espiritual, um novo nascimento na vida de cada um. Em nome de Jesus. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus amados irmãos, nós iremos estudar a segunda lição desse trimestre. Sim, estaremos estudando hoje mais uma lição maravilhosa. Estamos já no segundo trimestre desse ano de 2025 e como você já tem observado, nós estamos estudando submisso ao tema E o Verbo se fez carne. Nesse trimestre estaremos estudando alguns capítulos do Santo Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. E na introdução das lições desse trimestre, ou seja, na primeira lição, nós tivemos a rica oportunidade de conhecer um pouco sobre a biografia do apóstolo João, quem foi o apóstolo João, quando que o apóstolo João escreveu esse evangelho, o que é o verbo, o que João quis transmitir quando ele disse que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você tiver desejo de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, assista a nossa primeira aula que está gravada aqui no nosso canal. Meus amados, nós iremos estudar hoje a lição de número 2. Sim, hoje, dia 13 de abril do ano de 2023, o tema da nossa lição é o novo nascimento. Você já nasceu de novo? Você sabe o que significa o novo nascimento à luz da Bíblia Sagrada? Porque nascer, nós nascemos. Fisicamente nós nascemos, fomos gerados no ventre da nossa mãe. Mas e o novo nascimento? O que Jesus falou a respeito do Novo Testamento? Perdão, o que Jesus falou a respeito do novo nascimento? E o que o Novo Testamento nos fala sobre esse assunto tão importante que é uma doutrina bíblica? Fique aí dentro das possibilidades e vamos meditar na palavra do Senhor. O texto áureo nos diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa palavra está em João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática nos diz: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A nossa leitura bíblica em classe no dia de hoje, nós estaremos meditando, está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9 e também o versículo 16. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Aí vamos agora para o versículo 16. Ou seja, vamos dar um pulo do versículo 9, vamos partir para o versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Com grande amor o Senhor demonstrou pela humanidade. Meus amados, eu já estarei lendo aqui a nossa introdução. Vejamos, ouça. Introdução. Nessa lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Meus amados irmãos, o Espírito Santo poderia muito bem ter usado o comentarista da lição e a equipe responsável pela organização dos estudos das lições bíblicas. Poderia ter usado eles através de outros textos bíblicos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existem vários textos bíblicos que falam sobre o novo nascimento, que falam sobre a regeneração, que falam sobre uma nova vida em Cristo, como por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia, capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz, vou ter que fazer questão de procurar aqui, para a gente não ter nenhuma dúvida, estou até com a Bíblia aqui, né? Existem vários textos bíblicos que falam sobre o que acontece após o novo nascimento, o que acontece após o homem ter um encontro com o Senhor, nosso Deus. Eu falei 15, mas não é 15. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Aqui Paulo está falando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Ou seja, quando existe um novo nascimento em Cristo, as obras da carne, elas deixam de existir, mesmo que exista um combate espiritual dentro do homem, da mulher, de maneira que a carne luta contra o Espírito, mas Paulo deixa bem claro que as obras da carne são diferentes das obras do Espírito. Quem nasceu de novo, um acréscimo meu, vai produzir os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Vamos estar observando aqui, cadê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas são alguns dos frutos daquele ou daquela que nasceu de novo. Paulo também diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Porém, meus amados irmãos,
Aprove a Deus usar o comentarista nesse texto bíblico falando sobre a experiência que teve Nicodemos, que foi a experiência que ele teve com Jesus, quando Jesus lhe disse sobre a necessidade de um novo nascimento, a regeneração. Mas o que é a regeneração à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo? Regeneração fala de novo nascimento. Regeneração fala de um novo comportamento. Regeneração fala das obras realizadas pelo Espírito Santo. Mais adiante eu vou dar mais detalhes sobre essa obra tão maravilhosa, que é uma obra realizada pelo Espírito Santo. A obra da regeneração é uma obra realizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. É o Deus Pai. Nós cremos na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses. Não são três deuses. É apenas um Deus composto de três personalidades. É apenas um Deus onde é como se Deus se manifestasse de uma forma diferente na obra da salvação. Deus Pai criou o mundo. Deus Filho veio a esse mundo para morrer por nós. Deus Espírito Santo, ele realiza na vida do crente a obra da santificação. É o Espírito Santo preparando a igreja para o arrebatamento. É o Espírito Santo preparando a igreja para quando o Senhor voltar, porque ele prometeu voltar, ele possa encontrar a igreja preparada, santificada, separada para esse grande momento, onde a Bíblia deixa bem claro, através do exemplo do casamento judaico, onde Jesus fala, em Mateus capítulo 25, sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As virgens prudentes simbolizam, ilustram, representam a igreja fiel, a igreja que está com azeite na sua vida. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Na Bíblia Sagrada, quando nós estudamos sobre os símbolos e falamos sobre os símbolos do Espírito Santo, o vento é tido como símbolo do Espírito Santo, a pomba é vista como símbolo do Espírito Santo, o azeite é visto como símbolo do Espírito Santo, a água é vista também como símbolo do Espírito Santo. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras. Não é como diz o Papa, não é como diz o pastor, não é como diz a missionária, não é como diz fulano e bertano, é como diz as Escrituras. Porque muitas das vezes um líder pode errar e trazer uma interpretação diferente daquela que está na Bíblia, e você deve ter cuidado, deve examinar a Bíblia Sagrada. Jesus quem falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Então, meus amados, essa obra de salvação, de regeneração, ela é realizada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo disse, e está registrado em João capítulo 14, a partir do versículo 1, quando ele fala sobre não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim, que casa do meu pai há muitas moradas. Jesus falando sobre a ida dele, mas Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Você sabe que a pessoa que está no orfanato, seja uma criança, um adolescente, um jovem, está no orfanato, e ali está como órfão. Ele não tem um pai, não tem uma mãe, está ali até que alguém possa se responsabilizar, entrar na justiça, manifestar o desejo de adotar. Aí essa ilustração é para mostrar que Jesus não iria nos deixar sozinhos. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho. Eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai, vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo. O Espírito Santo que o mundo não conhece.
o Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então, meu amigo, minha amiga, não fique aí esperando que alguém seja capaz de entrar dentro do seu cérebro, das suas emoções, da sua alma, do seu psicólogo. Não fique aí pensando que vai aparecer um psicólogo da noite para o dia, vai entrar na sua mente, vai te ajudar a resolver todos os seus problemas e vai te convencer que você é errado. Ele pode até ter uma palavra à altura para você, mas só o Espírito Santo é capaz de ir onde o melhor médico que possa existir, o melhor psicólogo que pode existir, o melhor conselheiro que possa existir, não tem a capacidade de ir. O Espírito Santo vai e te convence que você é um pecador e que você precisa de um Salvador, e esse Salvador se chama Jesus. Jesus. Infelizmente, existem muitas religiões nesse mundo, cada uma delas apresentando um Salvador diferente. Sem contar que existe no mundo um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. É um ditado humano, um ditado entre as pessoas, mas não é o que diz a Bíblia Sagrada. E o cristão, a vida dele é baseada, é respaldada, é apoiada, ele se apoia na Bíblia Sagrada, é nossa regra de fé. É nossa regra de fé. Como, por exemplo, os governantes do nosso Brasil, seja governante local ou municipal, seja governante estadual, seja governante da presidência, seja os senadores, deputados, todos eles têm um código que rege a maneira como eles devem agir ali. Então, nós, como servos de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, que nos mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos dar prosseguimento aqui. Lembrando que a regeneração, ela é uma obra iniciada pelo Pai. Alguém disse uma frase esses dias que eu achei muito interessante e que faz sentido, né? Tem respaldo bíblico para isso. Ou seja, quem que esse alguém falou, que eu vou falar aqui para os irmãos. Na obra da salvação, o homem ele não consegue ir até a Deus sozinho. A obra da salvação é Deus vindo até o pecador. As religiões ensinam o homem tentando se chegar a Deus, tentando se aproximar de Deus, tentando alcançar a salvação através dos seus próprios atos de bondade, sacrifícios, religiões onde se ensina que a pessoa deve jejuar acima do normal, fazer caridade com o próximo, religiões onde a pessoa ensina que o parente dele pode ter feito o que for aqui na terra, mas ele vai passar por um processo de reencarnação ou purgatório. Isso tudo são atalhos, são as religiões que ensinam o homem tentando se aproximar de Deus ou tentando alcançar a salvação através de seus próprios esforços. Mas no cristianismo nós encontramos uma mensagem diferente. Na Bíblia Sagrada nós encontramos Deus vindo até o homem. Nós encontramos Deus procurando se aproximar do homem. Quando Adão e Eva pecaram, o que nós encontramos no texto de Gênesis? O Senhor à procura de Adão, dizendo: Adão, Adão, onde tu estás? Então, e João diz, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Existe uma diferença entre a palavra perecer e a palavra padecer. Padecer significa sofrer e perecer significa morrer. Pois existem 3 tipos de morte à luz da Bíblia Sagrada. Existe primeiramente a morte espiritual. A morte espiritual é quando a pessoa está viva fisicamente, está vivendo como uma pessoa normal,
está vivendo como um cidadão normal, comendo, bebendo, trabalhando, desfrutando das coisas dessa vida, mas infelizmente a pessoa às vezes está morta espiritualmente, morto nos seus pecados, tem olhos, mas não vê. Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente, têm olhos, mas não conseguem enxergar que está errado, que precisa abandonar o pecado para servir a Deus. Estão, muitas vezes, surdos, espiritualmente falando. Isaías, usado pelo Senhor, há cerca de 730 anos antes de Cristo vir a esse mundo, ele escreveu uma palavra e está registrada em Isaías capítulo 59, a partir do versículo 1. Ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não venha salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, pecado, fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. O salmista, ele diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. O apóstolo Paulo, falando uma palavra quase idêntica a essa, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós precisamos de um Salvador. É Deus te mostrando, meu amigo, minha amiga, é Deus nos mostrando, meu irmão, que o ser humano, por si mesmo, ele não consegue entrar no céu, ele precisa de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Vamos dar prosseguimento aqui, meus amados. Deixa eu escurecer aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus era uma figura conhecida em Jerusalém. Olha que maravilha. Vamos observar aqui. Isso, perfeitamente. Meus amados irmãos, o comentarista diz que Jesus era uma figura conhecida. Revela que Jesus era uma figura conhecida em Jerusalém. Nós estamos estudando sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus já era uma figura conhecida. O Senhor Jesus, ele foi batizado quando ele tinha 30 anos. Está no Evangelho de Lucas. Foi batizado pelo seu primo João Batista. O ministério de Jesus, segundo os comentaristas bíblicos, calcula-se que o ministério de Cristo durou aproximadamente 3 anos e meio. E os evangelistas, eles fazem questão de dizer que a fama de Jesus crescia cada vez mais. A cada palestra de Cristo, a cada pregação do Senhor Jesus, a cada ensinamento de Jesus Cristo, a cada milagre que Jesus realizava, a cada cego que passava a ver, a cada mudo que passava a falar, a cada surdo que passava a ouvir, a cada paralítico que passava a andar, a cada família que era restaurada, a cada escravo ou escrava do diabo que era libertado, as pessoas comentavam entre si: quem é esse que tem poder sobre os rios, tem poder sobre os mares, tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre os demônios? Mas esse aí não é filho de José, o carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe, Maria, mas ele não nasceu em Nazaré? E as pessoas discutiam, comentavam: quem é esse Jesus? E diz a Bíblia que a fama de Jesus ultrapassava até as barreiras, até as fronteiras, ia para a Síria, ia para o Egito. As pessoas não comentavam mais em outra coisa a não ser sobre o Rabi da Galileia, ou o Mestre Jesus. Jesus já era uma figura conhecida quando Nicodemos se aproximou de Jesus. E aí, quando eu disse que Jesus ele fazia questão de estar com os pecadores, oh, Deus bendito, nós te adoramos. Jesus se aproximou de Zaqueu. Zaqueu, desce dessa árvore porque hoje convém ir até a sua casa. Jesus se aproximou de Mateus, que era cobrador de impostos. Mateus, sendo judeu, prestava serviço para o Império Romano como cobrador de impostos, mas Jesus se ofereceu para ir até a casa de Mateus
e Jesus mudou a vida de Mateus, e Mateus se tornou o escritor do evangelho que leva o seu nome, o evangelho segundo escreveu Mateus. O evangelho de João, segundo subentendemos, segundo extraímos do texto, nós temos quase certeza que o apóstolo João, ele era discípulo de João Batista, e ele ouviu falar que Jesus ele era o Messias, e Jesus Cristo abraçou João e fez dele um apóstolo e assim por diante. Então, meus amados irmãos, tenha isso em mente. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, Nicodemos já estava sabendo, talvez já tinha até visto, porque a Bíblia fala que ele era do partido dos fariseus. O partido dos fariseus era o principal partido judaico daquela época. Porque a Bíblia fala sobre os fariseus, a Bíblia fala sobre os fariseus, a Bíblia fala sobre os essênios e sobre os herodianos, partidos que existiam naquela época, e às vezes cada um interpretava a Bíblia de uma forma diferente. Prosseguindo, devido ao milagre que realizaram, a transformação de água em vinho, a sua fama se espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos. Versículo 2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Qual foi esse reconhecimento? A Bíblia fala que Nicodemos foi até Jesus. Nós não sabemos por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Olha o que o texto diz aqui. Este foi ter de noite com Jesus. Nós não sabemos qual foi o real motivo que levou Nicodemos a ir até Jesus Cristo no horário noturno. Existem especulações, existem comentários diferentes, a gente não sabe porque, se ele foi até Jesus à noite, porque de dia ele imaginou que Jesus estaria muito cansado e à noite teria condição de receber ele. A gente não sabe se ele foi até Jesus à noite porque não queria ser visto por alguém. A gente não sabe se ele foi até a noite ter com Jesus, porque à noite pode ser que ele teria poucas pessoas para atender. Não sabemos o motivo. Porém, o mais importante não é saber por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. O mais importante é nós entendermos que ele foi até Jesus. A gente não sabe quais foram as intenções que passaram no coração de Nicodemos. Não, eu vou procurar esse homem. Esse homem tem algo diferente. A gente não sabe se Nicodemos estava vivendo um momento de tristeza, de dúvida, de depressão, de frustração consigo mesmo. A gente não sabe se existia alguém na família de Nicodemos que estava precisando de uma resposta, de um milagre, de uma cura. A gente não sabe quais eram os motivos internos na alma de Nicodemos que levou ele a procurar Jesus. Mas ele procurou a pessoa certa. O mais importante é que ele procurou a pessoa certa. No Antigo Testamento, quantas pessoas procuraram as pessoas certas? A Bíblia fala, por exemplo, sobre Naamã. Naamã era um soldado e Naamã tinha uma doença, a lepra. E na casa de Naamã tinha uma prisioneira judia, uma menina. E aquela menina falou para Naamã: Naamã, se você estivesse de frente do profeta Eliseu, você poderá ser curado. Ele então foi até o profeta Eliseu, ou seja, procurou a pessoa certa. E com Nicodemos não foi diferente. Nicodemos também demonstrou humildade em se aproximar de Jesus e dizer: mestre, eu bem sei que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres que tu realizas, o que tu fazes, se Deus não for com ele. Então o que me chama a atenção entre muitas coisas, foi a humildade de Nicodemos. Nicodemos teve humildade suficiente para se dirigir até Jesus. Nicodemos teve humildade suficiente para, mais do que ir até Jesus,
ele teve humildade para reconhecer que Jesus era Deus, que Jesus era diferente. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas nesse mundo, pessoas anônimas e pessoas de renome, pessoas famosas e pessoas desconhecidas. Quantas pessoas, cantores famosos, atores, atrizes, governantes famosos, quantas pessoas que já partiram desse mundo tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo, mas não tiveram humildade suficiente para reconhecer que eram pecadores, não tiveram humildade suficiente para reconhecer: eu sou um pecador, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, Senhor, perdoa os meus pecados, se o Senhor existe, me liberta, transforma minha história, me capacita, me tira dessa situação. Então muitos jogaram fora a oportunidade porque lhes faltou humildade. Inclusive, circula pela internet alguns vídeos de pessoas soberbas, pessoas que deixaram passar desapercebido, ou deixaram passar a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Como por exemplo, tem alguns vídeos na internet que diz que aproximadamente ali no ano de 1986, por aí, aqui no Brasil, tinha um presidente, um candidato a presidente chamado Tancredo Neves. E esse Tancredo Neves, ele disse que se ele tivesse o apoio da maioria da bancada ali em Brasília, nem Jesus Cristo seria capaz de impedir que ele se tornasse presidente. A história diz que ele ganhou para presidente, porém ele não assumiu a presidência do Brasil porque ele morreu antes da hora. Tem um testemunho também sobre um cantor chamado John Lennon, que fazia parte de uma banda de rock ali dos meados de 70, por aí, sabe? Chamado Os Beatles. E naquela época os Beatles, a banda os Beatles, fizeram muito sucesso. E John Lennon não vigiou. Segundo a história, John Lennon abriu a boca e disse: nós somos mais populares de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um cara bom, Jesus Cristo foi uma pessoa popular, mas Jesus Cristo passou. E hoje nós somos uma nova religião, nós somos mais famosos, nós somos mais populares do que Jesus Cristo. E olha o que aconteceu. Infelizmente, um fã do cantor John Lennon deu vários tiros no cantor John Lennon e ele faleceu. E até pouco tempo atrás eu tinha pegado uma reportagem que mostrava que o criminoso estava preso até hoje, até na ocasião da reportagem ele estava preso, porque pegou prisão perpétua. Entre outros atores, né? Entre outros cantores do mundo que tiveram a oportunidade. Agora não me recordo o nome deles, mas fica de alerta para você, fica de alerta para mim. Muitas pessoas tiveram a oportunidade e não foram humildes como Nicodemos. O diálogo entre Jesus e Nicodemos, a partir do versículo 1, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquelas palavras de Jesus deu uma espécie de nó na cabeça de Nicodemos. Mas como assim, Senhor, nascer de novo? Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Primeiramente, meus irmãos, nascer de novo, como eu já disse, é uma obra realizada pelo Espírito Santo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é quando uma pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, convence ele que ele é um pecador miserável, que ele necessita de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, quebra as algemas dessa pessoa. Lembra do que Jesus falou? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Pois é. Jesus, então, tira aquele fardo pesado que estava sobre a pessoa
o fardo do pecado. A pessoa queria viver uma vida livre do pecado, mas não conseguia. Jesus tira aquele fardo pesado e coloca o fardo leve, é o fardo de Jesus, uma obra realizada pelo Espírito Santo. Essa pessoa então nasce de novo. Oh, aleluia! A Bíblia fala sobre muitas pessoas que nasceram de novo. Diz a Bíblia que Jesus foi até a Gadara, uma região ali que pertencia a 10 cidades, né? Fazia parte de 10 cidades. Jesus entrou no barco, foi até a Gadara e lá encontrou um homem que estava endemoniado, morava no cemitério, não ficava entre a família, ninguém conseguia amarrá-lo, ninguém conseguia prendê-lo, ele não conseguia ficar sossegado, mas esse homem então teve encontro com Jesus. Os demônios até falaram ali, vieste nos atormentar antes da hora, Jesus. Jesus então liberta aquele homem, aquele endemoniado gadareno, ele então se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele nasceu de novo. Oh, aleluia! A Bíblia fala em João capítulo 4 sobre a mulher samaritana que teve encontro com Jesus ali no poço. Jesus então mostrou para ela que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era o Cristo. Aquela mulher já havia tido vários relacionamentos. E o último marido que ela tinha não era dela, era como se fosse emprestado, estava vivendo em adultério, em prostituição. Jesus então convence aquela mulher do seu pecado, aquela mulher abandonando o pecado, e o que acontece? Ela nasce de novo. Maria Madalena, uma das maiores personalidades do Novo Testamento, depois que teve encontro com Jesus, diz a Bíblia que Jesus libertou ela de vários demônios. Maria Madalena nasceu de novo, se tornou uma seguidora de Jesus. Foi a primeira mulher a ver o túmulo vazio pós-ressurreição. Eu poderia aqui citar o nome de muitos outros personagens, pessoas que nasceram de novo. Então, você também que está me vendo aqui, você nasceu de novo, você pode glorificar a Deus. Você que está me vendo e que ainda não nasceu de novo, Jesus te espera de braços abertos, Ele quer te dar um novo coração. Você observou que eu estou falando de Jesus, mas não estou te oferecendo uma nova religião, não estou te oferecendo alguma igreja, não estou mostrando para você, vai para a igreja universal, vai para a igreja Assembleia de Deus, vai para a igreja Deus e Amor, vai para a igreja Batista, vai procurar pastor fulano, vai procurar missionária ciclano. Eu não estou citando o nome de seres humanos, pecadores como eu e como você. Pessoas que foram salvas, resgatadas e que podem sim te ajudar. Mas primeiramente eu estou te apresentando Jesus. Jesus. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode mudar a sua história. Segundo ponto. O novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento. Está ficando um pouco escuro aqui. Eu estou sem o abajur aqui, se é uma qualidade de altura, eu vou ter que fazer um resumo aqui para os irmãos. Então, o novo nascimento é uma obra de regeneração. O novo nascimento, a palavra regeneração tem origem no termo grego, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, meus amados irmãos, um dos significados da palavra regeneração é isso que eu acabei de ler aqui. Passar por um processo de um novo nascimento. Então já deu para você entender que o novo nascimento é uma obra realizada pelo Espírito Santo. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Oh, aleluia! Então, meus amados irmãos, a regeneração é uma obra realizada pelo Espírito Santo
que causa uma mudança radical na vida do pecador. Quantas pessoas você conhece? Até você mesmo que está me ouvindo aqui, você que está assistindo esse vídeo, você que já passou pelo processo do novo nascimento, quando você olha para a sua vida, você começa a imaginar, gente, quem eu era? Eu tenho até vergonha de pensar o que eu já fiz de errado diante de Deus. Quando você começa a pensar, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia isso escondido, eu fazia isso na escuridão, ninguém sabia o que eu fazia, eu achava que era certo, e aquilo me dava prazer, mas no fundo eu estava pecando contra Deus, e hoje nós temos esse sentimento de vergonha só de pensar o que fazíamos. Você que está me assistindo, você que está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo, ele causa essa mudança radical na vida da pessoa. Não é uma mudança de religião. Quem nasceu de novo, ele não está passando por uma mudança de religião. Ele está passando por uma mudança realizada, proporcionada pelo Espírito Santo. Você também pode passar por essa mudança. Jesus, no meu caso, Jesus me transformou, Jesus me libertou. Eu bebia, eu usava droga, cometi alguns delitos errados diante da justiça, tive encontro com o Senhor Jesus Cristo em uma casa de recuperação, uma prisão, recebi visitas ali do povo de Deus, que levou a palavra para os detentos ali, e ali eu abracei Jesus como Salvador da minha vida. E quantas pessoas eu já anunciei o Evangelho, e muitos tiveram encontro com Jesus e estão servindo a Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela tem esse poder transformador na vida da pessoa. A necessidade de regeneração do pecador. Então, existe essa necessidade. A Bíblia ensina que o ser humano pecador é um pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda do homem. É aquilo que eu disse, né? Todos pecaram. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que por um só homem, pela desobediência de um só homem, se referindo a Adão, por um só homem veio o pecado, veio a morte, veio a condenação. Através da desobediência de Adão, todos os seres humanos que vieram depois de Adão já nascem tendo na sua pele, no seu DNA, a inclinação para o pecado. O salmista, ele diz, em pecado me concebeu minha mãe, eu fui gerado já como pecador, nasci como pecador. E Paulo fala, né, que através da desobediência de Adão, todos se fizeram pecador. Porém, ou através da obediência de um só homem, Jesus Cristo, todos nós temos condição de nos tornarmos justos, regenerados, através da obra de Jesus. Lembre-se, o escritor dos Hebreus, ele deixa bem claro, o crente, ele não foi resgatado, ele não foi comprado, através de sangue de bode e de carneiro. O que o escritor dos Hebreus quer nos transmitir quando ele diz que a igreja, o crente, o cristão, ele não foi resgatado através do sangue de bode ou de carneiro? Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, quando a pessoa cometia algum tipo de pecado, dependendo do erro que ele cometia, ele tinha que pegar um animal, suponhamos uma ovelha, levar até o sacerdote, ele colocava a mão sobre aquele animal, e é como se o pecado daquela pessoa estivesse sendo transmitido para aquele animal, e aquele animal então era morto. Era um ato simbólico, era como se aquele animal estivesse carregando os pecados daquela pessoa. Então o escritor ele diz, nós não fomos resgatados através do sangue de bode ou de carneiro, mas fomos resgatados através do precioso sangue de Jesus. Vamos aqui para o terceiro e último ponto, os meios da obra regeneradora. Enquanto isso, vai pensando aí no diálogo entre Jesus e Nicodemos.
Nicodemos ouvindo todo aquele ensinamento de Jesus, e Nicodemos dizendo, mas Senhor, mas como pode um homem nascer de novo? Porventura ele vai tornar a entrar no ventre da sua mãe e voltará a nascer? E aí Jesus aproveita a oportunidade para falar, Nicodemo, você entende das coisas dessa vida. Deixa eu ver se eu encontro o texto bíblico aqui. Cadê? O que é nascido da carne é carne. Isso aqui fala sobre a natureza, sobre o nascimento natural, o nascimento normal. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E, inclusive, a obra do novo nascimento é realizada pelo Espírito Santo e é realizada pela palavra de Deus. A operação do Espírito Santo é o primeiro ponto aqui, é o primeiro subponto do terceiro ponto. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se à forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Eu lembrei das palavras de João Batista, né? João Batista, ele batizava, deixava bem claro, eu batizo com água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim, ele vos batizará com água e com fogo, se referindo a Jesus. Então o novo nascimento aponta para a água. A água da Bíblia Sagrada fala tanto do novo nascimento, ou seja, quando a pessoa nasce de novo, ele é batizado nas águas. O batismo nas águas representa, simboliza que aquele novo convertido, ele está sendo sepultado espiritualmente, o velho homem está sendo sepultado e ele está nascendo de novo. É uma confissão pública, é ele mostrando para todas as pessoas que ele nasceu de novo e teve encontro com Jesus. Então, a água ali é apenas um ato simbólico, falando do novo nascimento. A água também fala da palavra de Deus. A água é um dos símbolos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder de nos limpar por dentro, nos purificar, tirar as imaginações erradas, desejos pecaminosos e assim por diante. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador. Portanto, o novo nascimento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz. Foi o que Paulo deixou bem claro. A vontade soberana de Deus, a palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação. Então, meus amados, a vontade soberana de Deus é essa. É que todos os seres humanos venham ter o conhecimento da verdade. E a minha oração é que Deus prepare obreiros e obreiras, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que capacite e que o Senhor possa enviar eles de encontro a muitas nações, muitos povos que ainda não têm conhecimento dessa verdade. A minha oração é para que Deus use a internet, para que através da internet a palavra de Deus possa chegar aos ouvidos de todos os moradores desse mundo, em todos os idiomas. Porque a vontade soberana de Deus é essa, que todos venham ter o conhecimento da verdade. Conclusão: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Ou seja, através da obra da regeneração, nós somos participantes do reino de Deus. Jesus deixou bem claro que no futuro ele vai falar para a igreja: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Amém? Oh, bendito seja Deus! Chegamos ao final da nossa lição. Acabamos de meditar aqui, lição maravilhosa, segunda lição desse trimestre, falando sobre o novo nascimento. E ainda vamos aprender muito nesse trimestre, estudando sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Guarde essa palavra em seu coração. Vamos orar. Jesus querido, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, obrigado porque nós aprendemos a Tua palavra, obrigado pelo novo nascimento,
Jesus querido, eu apresento todos que irão ouvir essa palavra. Entra na vida daqueles que não te servem, Senhor. Dai a eles um novo nascimento, quebra as algemas. Abençoa todos aqueles que se inscreveram nesse canal, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Quero mandar um abração para todos os novos inscritos aqui do nosso canal. Minha gratidão ao seu apoio, você está nos ajudando a levar a palavra de Jesus aos corações. Quero pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhe para amigos, vizinhos, compartilhe aí nos seus grupos, compartilhe para outros aplicativos, comente também se você foi edificado, se ficou alguma dúvida, se precisa acontecer alguma melhora aqui no canal, se o som está bom, ou se você quiser sugerir algum assunto, algum tema, algum estudo aqui, a gente estará preparando para estar trazendo a palavra que é os nossos corações. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.